se você tem uma propriedade rural e você quer começar a produzir peixe para ter aí mais uma fonte de renda, você precisa fazer o planejamento dessa sua área de produção. E fazer o planejamento dessa sua propriedade é você entender e fazer o planejamento da safra que você vai fazer aí dentro da sua propriedade rural. Então, imagine que você tem ali uma área onde você não está conseguindo produzir nenhuma outra atividade, nem grão, nem bovino, nem hortaliças, nem fruticultura, nenhuma outra atividade dentro dessa, né, num determinado espaço ali da sua propriedade rural. Mas se você fizer o planejamento entendendo qual é a safra ideal, qual é o momento ideal para você começar a sua produção de peixes, entendendo exatamente qual é o sistema de produção que mais se adequa à sua realidade, à realidade financeira, inclusive, que você tem. Porque é super comum, tá? Não achem que não, é super comum a pessoa, o produtor rural, ouvir que a produção de peixe é rentável, ver alguém fazendo uma produção de peixes de uma determinada maneira, porque existem inúmeras maneiras de produzir peixes, e aí ir lá e colocar esse mesmo sistema de produção dentro da sua propriedade, sem exatamente saber o quanto você vai gastar de dinheiro ao longo de todo o período de produção, sem exatamente saber o quanto você vai precisar de dinheiro até que você tire a tua primeira safra, sem exatamente saber se aquela é a melhor maneira de você produzir peixe para dentro da sua propriedade rural. Agora fala para mim aqui, você que está assistindo pelo Instagram, você que está assistindo pelo YouTube, você já ouviu alguém te dar uma recomendação de uma maneira de você produzir peixe aí na sua propriedade rural que você nem sabe exatamente como colocar isso, como tirar isso do papel? Já aconteceu isso com você? De você... vou colocar os meus peixes sendo produzidos em tanque elevado, tanque rede, tanque escavado, ou tanque com geomembrana, fazer uso de equipamentos, trabalhar com densidades altas, trabalhar com densidades médias, ou já aconteceu com você? Comenta para mim aqui se já aconteceu com você de alguém chegar e falar para você que é possível você produzir peixe dessa ou daquela maneira. E entenda uma coisa, quando você não conhece os sistemas de produção, as estruturas que podem ser utilizadas para que a produção de peixes aconteça, você acaba caindo nas recomendações, talvez de pessoas que não necessariamente conhecem a tua realidade, a realidade da tua produção e principalmente a tua realidade financeira. É comum acontecer de um produtor investir dinheiro pesado na compra de equipamentos, na construção e na aquisição de materiais que nem sempre são necessários na produção de peixes. E aí quando você se planeja para isso e que você conhece a tua estrutura, que você conhece os sistemas de produção que são possíveis de serem feitos ali na tua propriedade rural, você não fica caindo no canto da sereia. Você não fica caindo em recomendações de pessoas que nem conhecem a tua propriedade. Então você precisa entender que se você conhece a tua região, você conhece a tua propriedade rural e conhece sobre os sistemas de produção, você vai conseguir mais facilmente fazer um planejamento em relação àquilo que cabe dentro da tua propriedade rural, em relação à condição financeira que você tem. Porque diferente do que se imagina, né, a produção de peixes ela é muito rentável, seja para pequenos, seja para médios, seja para grandes produtores. Só que para cada um desses tipos para cada um desses tamanhos de produtor, é indicado uma estrutura diferente, um sistema de produzir diferente e não necessariamente precisa ter alto investimento para que isso aconteça. Agora, o planejamento dessa tua safra, quando é que você vai alojar o alevino? Quando é que você vai comprar o peixe? Quando é que você vai tirar esse peixe? Ter esse planejamento, ter o conhecimento desse planejamento, dessa safra, vai te ajudar, inclusive, a conseguir
fazer essa intercalar com a safra que você já tem na tua propriedade rural. Então vamos dizer que você tem a safra, sei lá, de frutas ou de hortaliças e que você colhe em um determinado período e passa provavelmente um período ali sem ter colheita, logo sem ter entrada de dinheiro dentro da sua propriedade rural. Quando você entende o ciclo de produção, a safra do peixe, da espécie que você vai produzir, do peso de abate que você vai comercializar, você consegue fazer intercalar e ter mais um momento do ano em que você vai ter entrada de dinheiro. E isso é fantástico.